Sejam bem-vindos ao Linkados na Área. Eu sou Amanda Rosenblit. Eu sou Isadora Moraes. E eu sou Arthur Miranda. Hoje recebemos aqui no Linkados o Adriano Wilson, jornalista e escritor do livro A Grande Luta. Também estamos aqui com o cantor Bruno Tadeu, que está aqui com a gente para cantar uma de suas músicas autorais, A Miséria Comprou a Razão. De que vale a verdade se a justiça é cega? Pra que ter a liberdade se ninguém navega? Ouro vira areia na mão dos fracos, ouro vira areia na mão dos fracos, ouro não reluz na mão dos fracos, a miséria comprou a razão. Calmamente sigo em frente na escuridão. Não deixe que o ódio vire o ópio, o ócio na sua vida. Tão certo quanto o erro. Cansei de correr pra lugar nenhum, mas achei o meu lugar. O mundo já virou e você não viu, não viu. Ouro vira areia na mão dos fracos, ouro vira areia na mão dos fracos, ouro não reluz na mão dos fracos, a miséria comprou a razão. Ouro vira areia na mão dos fracos, ouro vira areia na mão dos fracos, ouro não reluz na mão dos fracos, a miséria comprou a razão, a miséria comprou a razão, a miséria comprou a razão. Obrigada, Bruno. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, Adriano, para começar. Claro. Você é de Belém, no Pará, Sou de só que Belém. agora você mora em São Paulo. Moro. Como é que foi essa transição? Foi tranquilo ou você vê muita diferença? É bem diferente. Belém é uma cidade muito mais quente, muito mais chuvosa, menor que São Paulo, obviamente. Mas para mim foi ótimo. Eu vim para cá para trabalhar. Estava no segundo ano da faculdade de jornalismo lá, fiz um programa de treinamento da Folha de São Paulo, aqui em São Paulo. Estudei nesse programa de treinamento durante 4 meses. Depois já comecei a trabalhar no jornal. Foi uma transição, é difícil, como uma mudança brusca, né? Mas foi bom. Estou gostando de morar em São Paulo. Que bom. Adriano, Diga. conta um pouquinho pra gente como que foi o início da sua carreira e qual que foi a maior dificuldade que você teve? A maior dificuldade que eu tive no início da minha carreira, eu nunca, no começo, eu nunca pensei em trabalhar com esporte. Eu gostava de trabalhar, eu gostava de outros assuntos, eu me interessava por outros assuntos. Sempre gostei de futebol, por exemplo, de acompanhar, de ir para estádio, de ver jogo, mas eu não pensava que ia trabalhar com jornalismo esportivo. Quando eu terminei o curso do treinamento lá da Folha, a primeira vaga que abriu foi em esporte. E nós éramos 12 pessoas na turma e só eu queria trabalhar essa vaga meio que caiu no meu colo. E aí eu fui lá, comecei a trabalhar e é difícil quando você não domina um assunto, entrar de cabeça e começar a fazer matéria sobre isso. Então, e essa é uma dificuldade que eu sempre tenho quando me debruço sobre uma pauta que eu não domino aquele assunto. No MMA foi isso, por exemplo. Não era um esporte que eu gostava, que eu acompanhasse, mas eu queria fazer uma matéria sobre isso. Então, eu tive que aprender muito em pouco tempo. Essa é uma dificuldade que eu tinha no começo da carreira e continuo tendo toda vez que eu faço uma pauta dessa, por exemplo. Legal. E atualmente você é repórter da UOL. Sim. E como é que foi essa experiência? Porque muita gente, como a gente, jovens jornalistas, imaginam que essa seria meio que a carreira dos sonhos. Como Você é que foi acha? essa experiência? Particularmente, eu penso, né? Sim, é uma ótima empresa para se trabalhar, a gente tem total liberdade para escrever sobre os assuntos que a gente quer, que a gente gosta. E no começo, quando eu estava, desde a Folha, eu já trabalhava cobrindo futebol, então fui setorista do Santos na Folha, por exemplo. Quando eu passei para o UOL, eu também fiz futebol, ia para treino, cobria jogos, entrevistava jogador, técnico. Mas não era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer matérias um pouco mais aprofundadas, que eu pudesse me debruçar sobre elas por mais tempo,
que eu pudesse entrevistar pessoas, criar uma tensão narrativa, por exemplo, no texto. E no começo eu não tinha esse espaço para fazer. Eu estava começando, eu fazia o hard news, o básico do básico. Mas com o tempo eu comecei a tirar um tempo da minha rotina para fazer algumas coisas mais diferentes. E algumas vezes essas matérias deram certo, tiveram uma boa repercussão, deram audiência. E os meus chefes, com o tempo, foram me tirando da cobertura diária e me dando cada vez mais espaço e mais tempo para fazer o que eu faço hoje, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu vejo uma história, vou atrás, entrevisto as pessoas, passo um tempo com elas. Às vezes eu tenho 3, 4, 5 dias para fazer a mesma história, isso é ótimo. E o UOL percebeu que é importante investir esse tempo, às vezes investir dinheiro, para dar essas matérias, para dar essas histórias, que são super relevantes. Então, assim, o UOL é uma empresa ótima para se trabalhar nesse sentido. Tem outras coisas que não são tão boas, mas essa é uma coisa ótima, assim. Legal. Então, gente, o Adriano, ele escreveu seu primeiro livro, A Grande Luta. A gente queria saber um pouquinho mais como que foi. Se era uma vontade que você tinha desde o começo da sua carreira, já era algo traçado ou veio aos poucos? Como Escrever que foi? o livro? Isso. Escrever o livro, eu sempre pensei que um dia eu fosse escrever o livro, que eu queria, sempre quis, mas esse livro específico, ele nasceu depois dessa matéria que eu fiz lá no UOL em 2017. Eu comecei a apurar ela em 2016, levou um tempo para ela ser apurada, ela foi publicada em 2017, no começo do ano passado. E aí ela deu uma repercussão inacreditável, assim, eu não imaginava que ela fosse ser tão grande. E aí logo depois que a matéria foi publicada, essa editora todavia me convidou para aprofundar, eles queriam alguma matéria, algum livro sobre MMA. Viram que era um assunto que estava muito em pauta, gostaram do meu jeito de escrever e queriam alguma coisa sobre isso. E aí logo eu sugeri da gente acompanhar o Acácio, que é o personagem principal do livro, durante um ano. A matéria, a grande tensão da matéria, o grande mistério da matéria é se o Acácio conseguiria bater o peso dele, o peso que ele precisava bater para ir para a luta e se ele venceria a luta. E aí, depois a ideia do livro era acompanhar ele durante um ano para ver se depois dessa luta ele conseguiria chegar no sonho da vida dele, que era chegar ao UFC. Então a gente acompanhou ele durante um ano, não só ele, as pessoas estavam em volta dele e nasceu esse livro. Então, eu sempre quis escrever um livro, mas eu não imaginava que eu fosse escrever sobre MMA. Sobre MMA. Então foi uma surpresa muito grande, assim, Sim, quando Adriano, tive falando convite. nisso, você já comentou que nunca se interessou muito por MMA e por luta. Como foi que surgiu a matéria do Acácio Pequeno? Então, eu tenho muitos amigos que adoram luta, adoram MMA. Então eu lembro que a gente ia para bares e todo mundo bebendo e os caras vendo luta. E torcendo e gritando, porque que maluquice que vocês estão fazendo? Tipo, para mim era selvageria, era violência. Eu achava que não devia nem ser considerado um esporte, o MMA. E era um esporte que eu nunca tinha escrito nada sobre ele. E aí eu comecei a pesquisar, ver se existia alguma matéria, alguma coisa interessante nesse universo que pudesse render uma matéria. E eu descobri a questão da perda de peso. Eu já sabia que acontecia, mas eu comecei a pesquisar e vi que era uma coisa muito dramática. Pessoas perdiam 20, 15 quilos em pouco tempo e depois da pesagem tinham que recuperar o máximo possível para ir para a luta. Eu achei isso uma maluquice e fui ver se haveria a possibilidade de eu acompanhar esse processo de perto. E aí comecei a ligar para eventos de MMA que estivesse acontecendo naquele período. Encontrei o Thunder Fight, que é um dos maiores eventos aqui de São Paulo, e o assessor de imprensa desse evento começou a me dizer quem eram os lutadores que iam lutar naquele dia. E aí até que ele chegou no nome do Acácio. E aí ele falou que o Acácio é um cara que trabalha em 2 empregos, é um lutador, um batalhador. E só o grande diferencial dele é que ele tem 104 quilos e ele luta na categoria de 84. Então, quando uma luta é marcada, ele tem aí 20 e poucos dias para perder 20 quilos. E aí logo eu achei muito interessante a história dele, achei que eu devia acompanhar o Acácio durante esse processo final ali do emagrecimento dele. E aí o que eu relato na primeira matéria. Eu encontro ele um dia no tatame lá, ele estava treinando, e aí ele estava muito mal já, estava muito debilitado, porque já estava no final da dieta. E aí eu tentei fazer uma entrevista com ele, não rolou a entrevista, porque ele estava realmente mal-humorado, ele estava com a boca seca, a voz estava muito baixa. E aí eu perguntei para o treinador dele, é normal isso? Ele falou, não, é muito normal isso, mas a pior parte do processo ainda vai acontecer, que é quando ele estiver precisando de perder 3 quilos, ele já não vai mais perder em massa, mas vai perder em água. Então, o que a gente faz, ele me dizendo, o que
que a gente faz é colocar o Acácio numa banheira de água quente para que ele possa suar esses 3 litros de água. E aí, como a gente não tinha uma banheira nem em casa, nem na academia, eles levavam o cara para um motel. E aí foi aí que eu me convidei para ir para um motel com a Acácio e com o treinador dele. E aí a gente viu essa noite insana que está descrito na matéria que deu origem ao livro. Entendi. Então, foi que nasceu. Foi um drama, né? Pra ele perder isso tudo, até entrou no carro O final, aí... fecha tudo. Exato, foi bem dramático, porque a banheira não estava funcionando como eles achavam que estaria funcionando, a água não estava quente o suficiente, o tempo foi passando, o Acácio não estava suando, ele subia na balança, não estava perdendo peso. E aí, como uma medida desesperada, os caras tiraram ele da banheira e botaram dentro de um carro. Fecharam as portas, fecharam as janelas e ligaram um ar quente lá dentro. E aí criaram uma sauna, uma estufa improvisada ali, e ele começou a passar mal, ele começou a princípio ele estava delirando, para mim parecia que ele estava delirando ali, mas ele conseguiu bater o peso, foi para a luta e acabou vencendo a luta. Então valeu a pena, né, para ele. E você falou que esse processo inteiro com a Acácio durou por volta de 1 ano. Isso. E quando você fica 1 ano acompanhando a pessoa, é uma coisa muito pessoal. Então, como você diria que a relação entre vocês dois ficou? Vocês se tornaram amigos? Eu acho que durante o processo de apuração do livro a gente ficou bastante próximo. Eu acompanhei momentos da vida do Acácio que talvez grandes amigos dele não tenham acompanhado, por causa do livro. Então, por exemplo, logo no começo da apuração, eu tinha essa ideia de acompanhar o Acácio tanto como atleta, tanto nos treinos, nas lutas, quanto na vida pessoal dele. Eu queria fazer um perfil humano, íntimo, pessoal do Acácio também. Além de um atleta, ele também é uma pessoa, um trabalhador que tem a sua vida privada e tal. Então eu queria acompanhar o Acácio nesses momentos. E logo no começo da apuração do livro, ele descobriu que ele ia ser pai de uma gravidez não planejada. A namorada dele, a Jéssica, que agora é a mulher dele, também é lutadora, e ela descobriu que estava grávida. E aí eu logo pensei que a gravidez da Jéssica, a paternidade do Acácio, vai ser um tema central do livro. Então eu tinha que acompanhar os momentos do Acácio em que ele se descobria pai, acompanhar a gravidez da Jéssica. Então, por exemplo, coisa de amigo, né? O que amigo faz? Uma vez eu estava de folga do trabalho e aí a Jéssica já estava com parto marcado, só que eu sentei em casa, eu abri o Facebook, eu vi uma foto dela dizendo assim, o Thomas está chegando, ela e o Acácio no hospital. E aí, caraca, o Thomas vai nascer, eu tenho que estar lá. Eu peguei um Uber, fui para o hospital, passei a madrugada com um casal, com a família, acompanhando, esperando o Thomas nascer. E aí, era parto normal, demorou, parto normal pode ser agora, pode ser no dia seguinte. Sim. E foi no dia seguinte. E aí eu fiquei esperando a madrugada inteira lá o Thomas nascer. Chegou uma hora de manhã, a família da Jéssica cansou de ficar esperando, e todo mundo foi embora e eu fiquei. Porque eu estava com medo de eu sair e depois não conseguir voltar. E aí fiquei, dormi sentado no hospital. E aí quando o Thomas nasceu, a Cássia mandou uma foto dele, carregando o menino no colo. E aí quando ele foi para a maternidade, ele me chamou, fui para a maternidade também. E fui a primeira pessoa que encontrou a Cássia, quando ele estava vendo o filho dele. E aí essa é uma cena que está no livro. E assim, depois pensando, é uma coisa, eu parecia amigo dele, né? Apesar de eu ser um jornalista fazendo uma história, fazendo uma matéria, naquele momento eu parecia amigo. A gente teve uma conversa muito franca, ele me contando como é que seria a vida dele agora que ele era pai e tal. Então, sim, a gente teve alguns momentos bem próximos, assim. Hoje a gente continua se falando, mas menos do que na época da apuração do livro. Mas eu considero ele um cara muito bacana, a gente tem uma relação próxima, de camaradagem até. Uhum. E Adriano, falando mais um pouquinho do seu livro, você disse que você não esperava toda a repercussão que ia ter. Eu queria saber qual que foi a sua principal dificuldade durante a escrita do livro em si. Para mim, tem uma coisa muito técnica assim, na hora de escrever um livro, que você sabe, principalmente quando um livro de não reportagem, e quando as coisas estão acontecendo no meio da apuração, você sabe como a história começa, mas não sabe como ela termina. Então, no começo, quando eu sentei com o meu editor, o editor da Todavia, para a gente imaginar o que seria o livro, a gente pensou, bom, ele vai começar com a Acácio nessa luta do Acácio, que já é a da matéria. Sim. Em tese vai terminar quando ele chegar no UFC, vai ser o fim do livro, ou quando ele perder uma luta e o UFC vai fechar as portas para ele. Então, a história terminaria aí.
Então eu teria que acompanhar o Acácio durante algumas lutas e quando ele chegasse no UFC a gente terminaria o livro, seria o final apoteótico ou um final triste se ele perdesse as lutas e ele não pudesse chegar no UFC. Então isso a gente roteirizou e a ideia era essa. Só que no decorrer do ano da apuração as coisas mudaram, as coisas não aconteciam. Então o Acácio tentava lutar, a luta era desmarcada. Ele tinha outra luta marcada, o adversário fugia, o adversário se machucava. E aí, ou seja, o livro não acontecia. Eu queria cenas e as cenas não aconteciam. E aí chegou uma hora, isso foi uma dificuldade grande, porque eu fiquei, caraca, e agora? Como é que vai ser o fim do meu livro? O cara não vai chegar no UFC, o cara não está nem lutando, eu não sei como vai terminar essa história. E aí chegou uma hora que eu sentei com o editor, eu expliquei para ele o que estava acontecendo, a gente meio que mudou o foco do livro. Já não seria mais a história tanto de um lutador sonhando em chegar no UFC, seria mais a história de um lutador que se vê pai e tem que mudar a expectativa dele sobre vida, sobre carreira, sobre tudo. E aí, nesse momento, a gente escolheu um fato marcante da vida do Acácio para encerrar a história. Mas isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo aos poucos, durante a apuração. Então, essa é uma dificuldade, principalmente quando você está tentando escrever uma história, uma matéria, você tem todos os fatos apurados, você vai sentar, vai roteirizar, e para escrever é muito fácil. Porque você tem tudo, mas durante o processo fica mais difícil. Sim. Então essa foi uma dificuldade grande que eu tive na hora de escrever o livro. Entendi. Ô Adriano, o cantor Bruno Tadeu, que está aqui com a gente hoje também, ele vai lançar agora um som que tem uma história parecida com a história do seu livro também, Exato. né? Nós somos colegas. Como é a relação de vocês dois? Então, eu também sou jornalista, né? Trabalho no UOL. E conversando com o Adriano, eu falei, pô, tô fazendo uma música sobre a luta diária de um homem para vencer na vida, e ele falando do livro dele. E aí eu pensei, pô, bateu as duas ideias, né? A música é Na Jaula dos Leões. E ele fala da jaula, né, da MMA. E aí foi isso, a gente começou, ele ouviu a música e falou, cara, bate exatamente com a ideia do livro. E aí a gente começou a seguir junto nesse sentido, né? E aí o refrão fala que lutarei até o fim com todas as minhas forças, até quando puder, e na jaula dos leões sobrevivi. Então fala muito disso, que é a história do Acácio, né? Que o cara, ganhando ou não, o mais difícil foi ele chegar até lá, né? Então as dificuldades que ele passou, e acho que é isso que pesa também no livro dele, né? O resultado final talvez não seja o mais importante, mas a agrura que ele passou assim para conseguir chegar até lá. E bate com a ideia da música. Sim. Você pode dar uma palhinha pra gente? Renasci das cinzas da esperança, vou até onde a fé alcança. Quem de nós se entrega por um sonho? Quem de nós se vende por qualquer dinheiro? Guerreiro não foge à batalha, defende a alma com a navalha. Não há paz com a faca entre os dentes, não há leis na fome da serpente. Então em frente, não importa os riscos pra quem quer vencer. Na caça ao tesouro não há tempo a perder. Ricos e falidos terão o mesmo fim. Se eu não for à luta, ninguém lembrará de mim. Lutarei até o fim, com todas as minhas forças, pronto pro que vier. Toda aquela história que você contou eu não esqueci, onde os fortes sobrevivem, na jaula dos leões. Toda aquela história que você contou eu não esqueci, onde os fortes sobrevivem, na jaula dos leões. Sobrevivi, na jaula dos leões. Sobrevivi, na jaula dos leões. Sobrevivi. Adriano, mudando agora de assunto, quando o seu nome é procurado no Google, uma das matérias que aparecem é uma matéria do desconhecido blog do Silvinho, que ele faz uma crítica a você. Como você lida com esse tipo de crítica? Te incomoda, assim? Cara, quando você faz um trabalho que é público, é normal que tenha crítica, né? Sim. Então, é normal que tenha elogio, e é ótimo receber elogio, e às vezes você recebe críticas também. Crítica é bom porque você é uma oportunidade que você tem para refletir sobre o seu trabalho.
E aí, às vezes, você percebe que errou e se você erra, você reconhece e tenta não errar mais. Trabalhando com jornalismo, já errei bastante, acho que todo mundo comete erros. E o importante é, quando você comete um erro, você admitir esse erro e tentar não errar mais. Eu acho que foi uma matéria que era sobre mascotinhos do Corinthians. Eu fui entrevistar e ele não gostou do jeito que eu abordei as crianças. Eu estava no começo de carreira, entrevistar criança é difícil, você ser inexperiente também é difícil. Talvez eu tenha... Eu sempre imagino, se você escreve um texto e ele é interpretado e a pessoa não gosta, o público leitor não gosta, então tem alguma coisa errada no seu texto ou na sua abordagem. Então as críticas também, tem muita gente que se levanta um escudo das críticas e diz assim, cara, eu fui mal interpretado, o cara não me entendeu bem e bota a culpa no público leitor. Na verdade, se o leitor teve um desconforto no seu trabalho, provavelmente tem alguma coisa errada no seu trabalho. Nesse caso das crianças, eu não lembro exatamente o que ele dizia. Mas provavelmente na época eu li e mudei alguma coisa na hora de abordar a criança, eu fui mais cuidadoso, fiz perguntas diferentes e tal. Mas as críticas, é isso, cara, você já vai escrever alguma coisa, você vai ter passível de receber elogio ou crítica. E se você recebe crítica, tem que ler com atenção e tentar tirar alguma coisa boa daquilo. Então, Adriano, além da história do Acácio, teve outra matéria que te marcou bastante, que foi especial para você? Tem algumas que eu gosto, deixa eu ver. Uma recente que eu fiz agora, não sei se marcou tanto, mas eu gostei de fazer, lembrei agora. O Walter, um ex-jogador do Fluminense, está hoje no CSA de Maceió. O pai dele está desaparecido. O pai dele é um senhor de idade, ele estava na casa com a ex-mulher dele, estava vendo desfile de carnaval e saiu para comprar cigarro, nunca mais voltou. Está sumido até hoje. Faz 4 meses, acho que isso aconteceu. E aí eu entrevistei o Walter, entrevistei a mãe do Walter, entrevistei a polícia, e para a gente tentar entender o que aconteceu com esse homem. Aí, entrevistando a mãe dele, eu descobri que, fazendo uma busca na região onde ele podia estar, onde pode estar, a região onde ele foi visto pela última vez, ela encontrou a roupa dele no lixo, a roupa que ele usava no dia que ele sumiu. E aí está esse mistério muito grande, a gente não conseguiu saber. Aí a matéria era explicando essa história, contando essa história e dando os detalhes que talvez possa ajudar a polícia ou alguém a descobrir esse homem, sabe? Então, tipo, é uma matéria que eu gostei de fazer e acho que tem uma função social também, tem uma relevância, talvez para ajudar a reunir essa família de novo, sabe? Legal. E você é acostumado em fazer matérias sobre esportes, principalmente o futebol. Só que agora você escreveu o livro A Grande Luta sobre MMA. Qual que é a principal diferença? Obviamente, os dois esportes são muito diferentes, mas qual é a diferença que você consegue perceber bastante entre a cobertura das duas? E, pessoalmente, você tem alguma preferida? De futebol e MMA? Entre essas duas. A cobertura de futebol, obviamente, é muito maior. A gente faz muito mais matéria de futebol lá no UOL, sempre dá mais repercussão, tem mais audiência, a gente conhece mais o esporte. E a cobertura de MMA, a gente tem lá pessoas, jornalistas que são especializados em MMA, são muito bons, fazem uma ótima cobertura de MMA. Eu sou meio um outsider disso aí, eu não me considero um cara especializado em MMA, não conheço muito do esporte. Tive que entrar de cabeça durante um ano para fazer o livro e para poder conversar com o pessoal, com os lutadores, com os técnicos, eu tive que aprender alguma coisa. Então eu virei um consumidor do noticiário de MMA durante a apuração do livro. Mas na minha vida normal eu prefiro muito mais futebol. Eu consumo mais futebol, eu vejo mais futebol, as matérias que eu faço geralmente são sobre futebol. Durante o período da apuração do livro, eu conheci muita gente do MMA e as pessoas começaram a me sugerir matérias. E eu fui conhecendo pessoas que acabaram virando história, virando matérias no UOL. Então eu acabei emplacando algumas matérias de MMA durante esse processo. Hoje, como eu acompanho menos, eu converso menos com essas pessoas, eu acabo escrevendo menos sobre MMA. Meu foco virou futebol e agora a Copa do Mundo, principalmente. Então, tipo, eu prefiro... o futebol é um esporte que eu gosto mais, prefiro escrever sobre futebol, mas eventualmente aparece uma grande história do MMA, ou sei lá, no boliche, na sinuca, em todo lugar tem boa história. Basta que você olhe com atenção e descubra. E, Adriano, uma curiosidade nossa é que você acabou de escrever seu livro e você já tem outro projeto em andamento, talvez outro livro, alguma coisa assim?
Não, por enquanto não. Eu já fui convidado pela editora para escrever, para dar uma sugestão para escrever outro livro, mas eu estou buscando ainda uma grande história. Tem que ser uma história que eu queira escrever muito, passar às vezes um ano ou mais de um ano nela, mas estou procurando. Se vocês tiverem sugestões, podem me dar. Legal. Eu sempre estou atrás de boas histórias e para render um livro tem que ter uma história muito boa. E Bruno, deixa eu te perguntar, você tem algum outro projeto em mente de uma nova música, alguma coisa assim? Eu tenho, tô até compondo já, e até, como eu sou de Santos, eu tô tocando também com o pessoal lá do Quero Charlie Brown, e gravei, inclusive a Miséria Comprou Razão que eu toquei, eu gravei com eles, e eu tô fazendo música e tô fazendo uma a uma, né? Até porque hoje mudou muito a questão da música. Antigamente você fazia um álbum, fazia todas, juntava umas 15 músicas e gravava. Hoje é diferente, né? Com rede social, você faz uma a uma, vai vendo a resposta, às vezes homem gosta mais, às vezes a mulher gosta mais, e é muito engraçado isso. Então eu vou fazendo aos poucos e tá sendo bem legal, fazendo singles, né? Bem legal. E Bruno, para fechar o programa agora com chave de ouro, tem outra música que você quer Vou cantar? tocar uma do Audioslave, Like a Stone, que eu costumo tocar nas minhas apresentações. E é uma música do Chris Cornell, né, que infelizmente nos deixou aí, deixou um grande legado, e eu vou tocar Like a Stone. Beleza. What a coward, after knowing all and fallen emptiness by a freeway. I confess I lost us in the pages of the book, full of that. Really, I will die alone. If you go, lay your rest, and when we won't go. In your house, alone to be, roam by roam, patiently I wait for you there, like a storm. I wait for you there, alone. You know a deathbed, I will pray to God, send me angels like a pagan, to everyone to will that made you heaven to place. All you thought I was that so long ago. The sky was bruised, the wine was bled, and you when we won't go. In your house, alone to be, row by row, patiently I wait for you there, like a storm. I wait for you there, Lord. Today was gone when I sat in regret for all the things I done, for all where I'm blessed, who know as I roam and dreams until my day. I don't want you all. Hey, your house, alone to be, row by row, patiently I wait for you there, like a storm. I wait for you there,
Valeu! E agora eu queria agradecer a sua presença, Adriano, e a presença do Bruno. Obrigado pelo convite. Agradeço também. E termina aqui mais o Linkados na Área. Para assistir essa e outras entrevistas, acesse o portal de jornalismo SPM São Paulo ou a nossa página no YouTube, Linkados na Área.